Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de setembro, quarta-feira. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão visualizando esta aula. Fico muito feliz. Desejo a vocês muito sucesso, né? Para que vocês possam ter muito sucesso mesmo, tá bem? Bom, na última aula nós falamos sobre os modos do verbo. Lembra? O modo indicativo, que indica uma coisa certa. O modo subjuntivo, né, que é o famoso se. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Se eu fosse você, eu faria, né? Ele indica, né, uma dúvida, ele indica um desejo, né? Então, esse é o subjuntivo, tá? E aqui o modo imperativo. O modo imperativo é o da ordem, né? Um conselho, né? Faça isso que você vai ser mais feliz, né? Peça isso, né? Então, é o conselho ou o pedido, né? Um pedido meio investido, por exemplo. Por gentileza, fecha a porta, né? Então, fecha a porta já é o quê? Uma ordem, né? Mas eu posso ser educada nessa ordem. Eu posso fazer o pedido, né? Por gentileza, tá certo? Então, os três modos do verbo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Bom, o modo indicativo, o verbo da frase, né? O verbo, ele pode estar no tempo presente, né? Ó, gosto, falam, eu gosto, eles falam. É uma coisa agora, né? Então, tempo presente. O verbo pode estar no pretérito, no passado, ó. Montava, chegou, lera, né? Ou seja, já tinha lido, né? Ou pode estar no futuro, ó. Lembrarei, tá? É um modo indicativo porque a frase vai nos dar uma certeza, mas o verbo pode estar no presente, no pretérito ou no futuro. Vamos ver. O rosto da Roberta é muito lindo. Então, olha só, o verbo, né, ser, tá aqui, é no presente, né? Então, ela é, ou o rosto é, ele é. Então, aqui o verbo está no tempo presente. É uma frase no modo indicativo, né? Ó, o rosto da Roberta é muito lindo. E não se fala mais nisso, não tem discussão. Gosto de livros que falam de criança, né? Então, também não tem discussão, já disse, e tá certo ali. Mas o verbo tá no presente, ó. Eu gosto, eles falam, né? O pretérito. Então, meu avô montava cavalo. Isso é uma coisa certa. Eu tô falando que ele montava, porque eu conheci o meu avô, eu conheço, né? E ele montava cavalo. Aí, então, se eu tenho certeza, é um modo indicativo. Mas o verbo está no passado, né? Então, montava no passado. Ele montava, tá certo? Também não tem dúvida quanto a isso. Minha prima sempre morou na cidade, né? Morou. Então, eu tenho certeza que ela sempre morou na cidade. Eu a conheço, né? E morou, o verbo está no pretérito, né? É o modo indicativo, mas está no pretérito. E o futuro? Afirmo que me lembrarei de tudo que passou, né? Então, é uma coisa certa, né? Tem uma certeza ali. Afirmo que me lembrarei, né? Eu me lembrarei. Então, não tem dúvida quanto a isso. Mas o verbo está no futuro, tá bem? Então, o modo indicativo, né? Os verbos podem estar no tempo presente, pretérito ou futuro. E no modo subjuntivo, também, né? As frases nos vão dar uma sensação de dúvida, né? De incerteza, né? Mas os verbos podem estar no presente, no pretérito e no futuro. Então, vamos ver. Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Então, eu espero, né? Um desejo meu, né? Escreva, que eu escreva, né? Esse escreva, o verbo está no presente, né? Que eu escreva, que tu escreva, que ele escreva, né? No presente. O pretérito, o passado. Se eu soubesse que a história era tão linda, eu teria escrito um diário,
né? Então, é pretérito, olha só, soubesse, né? Então, essa frase está no modo subjuntivo, ó, o ser, né? E o verbo está no pretérito, no tempo pretérito. E pode acontecer também o subjuntivo no futuro. Quando eu crescer, escreverei sobre as plantas. Então, quando eu crescer, né? Não sei ainda quando ao certo, mas quando eu crescer. Escreverei, o verbo está no futuro, tá bom? Então, o modo subjuntivo, os verbos podem estar no presente, no pretérito e no futuro. Agora, o modo imperativo, né? A pessoa que fala dá uma ordem. A pessoa que fala oferece um conselho e faz um pedido. Então, se a pessoa está falando, né? Então, está no tempo presente, no agora, tá? Então, para com essa brincadeira, Júlia. Então, para. É uma ordem. Por gentileza, cuida do seu dever. Então, cuida do seu dever. É uma ordem também. Apesar de que aqui é uma ordem, né? Mas muito, vamos dizer assim, é dentro de um pedido, né? Por gentileza, tá bom? Então, veja bem, aqui no imperativo, a pessoa que fala dá ordem. Então, é sempre no tempo presente, tá bem? Número 2, leia, tirinha e marque a alternativa que melhor completa a afirmativa. H, vai cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Então, ele estava muito sossegado, muito confortável, né? A Helga foi lá e falou assim, vai cortar madeira para o fogo. Aí ele falou assim, como assim você fica me dando ordens? Ela falou assim, claro que eu te dou ordens. Você não quer comer frango assado, não quer comer os bolinhos no jantar? Aí ele lembrou, aí ele pensou melhor, falou assim, bom, então eu tenho que ir, né? Se eu não for, não vai ter a janta, né? E aí ele foi pensando, ai, ai, a vida é feita de trocas. Ele trocou o conforto, né? Para ir buscar a madeira para poder fazer o fogo, né? Então, a gente percebe aí, né? As ordens, né? Vá cortar madeira. Bom, letra A. O verbo no imperativo, né? Que dá ordem, identificada acima, indica um desejo. Ela só quer que ele vá. Ela falou assim, gostaria que uma ordem, vá cortar madeira. Um conselho, olha, se você for cortar madeira, nós teremos, né? O fogo para fazer o jantar. Então, acho que você poderia. Então, não foi assim que ela falou, né? Uma sugestão. Que tal, né? Você ir lá buscar a madeira para o fogo? Não, né? Ela deu uma ordem para ele. Vá cortar madeira. Tá certo? É imperativo. B. Assinale a frase em que se registra o emprego do modo subjuntivo. O subjuntivo é o da dúvida, lembra? Se você não cortar a madeira, não haverá jantar. Então, ela foi sucinta. Ela falou e pronto. Se não tem madeira, não tem jantar. Então, tá indicativo aqui, né? H se convenceu de que era preciso cortar a madeira. Também está no indicativo, porque eu não tenho dúvida. Ele foi, olha lá. Corte a madeira, H, pois preciso preparar o frango assado e os bolinhos. Isso aqui, corte a madeira, é imperativo, né? Tá mandando. Helga se irritou com a pergunta feita por H. Isso também é um fato, né? É um fato, né? Que ela se irritou, olha só. A gente pode perceber esse. Então, vamos ver aonde que é o subjuntivo, né? Aqui, ó, a gente, dependendo de como a gente fala, você pode pensar de duas formas. Olha, se você não cortar a madeira, não haverá jantar, né? Na verdade, aqui ela tá mais pro subjuntivo do que pro indicativo. Porque ela pergunta se. Então, se ele pode ir ou não, né? Se você não cortar, não tem jantar. Mas se você cortar, vai ter jantar, tá? Então, aqui, da forma como eu li a primeira vez, deu a ideia do
Indicativo, porém não, ó. Se você não cortar, não haverá jantar. Se você cortar, haverá jantar. Então, esse se aqui é que vai dar a ideia do subjuntivo. Ela não tem certeza, né? Se você não fizer, não vai ter. Mas ela não tem certeza se ele não vai fazer, tá bom? Então, aqui seria a letra A. Número 3. Relacione os verbos com sua forma infinitiva, terminados em ar, er, ir, né? Então, notaram, notar, continua, continuar, acontecendo, acontecer, preocupado, preocupar, resolveu, resolver, fizeram, fazer, apareceram, aparecer. 4. Continue colocando os verbos no gerúndio e particípio. Falar, falando, falado. Ferir, ferindo, ferido. Mastigar, mastigando, mastigado. Vender, vendendo, vendido. Organizar, organizando, organizado. Conhecer, conhecendo, conhecido. Tá? Então, são as formas nominais do verbo, tá? Depois nós temos a nossa matemática, né? E hoje a tia Lúcia colocou aqui para vocês 3 probleminhas, tá? Então, vocês vão ler com atenção, localizar os dados, as informações dos problemas, fazer os cálculos e dar a resposta completa. Então, diz lá. Um motorista pretende realizar uma viagem de 1.720 km em 2 dias. Se no primeiro dia viajar 840 km, quantos quilômetros terá de rodar no segundo dia? Então, a viagem total é 1.720 km. No primeiro dia, ele já andou 840 km. Quanto ele vai precisar andar no outro dia para inteirar os 1.720? Tá? Então, ele tem 1.720 km no total. Se ele tirar o que ele já andou no primeiro dia, vai sobrar o que ele precisa andar no segundo dia. Certo? O tonel da figura tinha 100 litros de óleo. Então, aqui tinha 100 litros. Foram vendidos 46. Quantos litros ainda há no tonel? De 100, tirou 46. Quantos sobraram? 2 carros usados custam R$ 15.900. O mais barato custa R$ 6.800. Qual o preço do mais caro? Então, ó, os dois juntos, R$ 15.900. Tira o que custou R$ 6.800, o que sobra é o outro mais caro. Então, quanto que ele custa? No número 2 da matemática, diz assim, complete a tabela sem fazer contas. Apenas volte à aula do dia 20/8 para lembrar como é que se faz. Então, quem esquecer, volta lá no dia 20/8, tá? Só resolva nos quadros em branco, ok? Então, aqui, ó, onde tá nessa parte mais escura, não é para fazer, só nas partes brancas. Então, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e por 100.000. Quando eu multiplico por 10, eu pego o número, no caso 6, e ponho um zero. 52, acrescento um zero. 16 mais um zero. 295 mais um zero. 987 mais um zero. E assim por diante. Esse aqui, 45.000, já tem 3 zeros. Ele ainda vai ganhar mais um zero aqui, porque multiplica por 10. Tá? Então, toda vez que eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Depois, nessa coluna, nós vamos multiplicar por 100. Então, o número que está nessa coluna é que eu vou multiplicar por 100. Não é o que multipliquei já não, tá? Então, 6 vezes 100 é o 6 com 2 zeros do 100. 52 mais 2 zeros. 16 mais 2 zeros. Até aqui. Por 1.000, pego o 6 e acrescento 1, 2, 3 zeros. 52, 1, 2, 3 zeros. E assim vou fazer até aqui. Depois, por 10.000. 10.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou repetir o 6 e acrescentar 4 zeros. 52 e 4 zeros. 16 e 4 zeros. E 100.000. Então, eu vou pegar o 6 e acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ok? Façam com bastante atenção, tá? 3. Dê o valor de posição do algarismo 5 nos números seguintes. 38.452. O 5 está na dezena simples. Então, quanto que ele vale aqui? 50, não é isso? 65.700. Onde que está o 5? Está na unidade milhar. Então, 5
1.000. 583.496. Então, o 5 está na centena de milhar. 500, 1.000. E assim vai. Escreva o antecessor e o sucessor de cada número. 99. Gente, o antecessor a gente encontra tirando uma unidade simples da casa da unidade simples. Então, 99 tirando uma unidade, 98. 1.000 tirando uma unidade, 999. 9.999 tirando uma unidade, 9.998. 5.000 tirando uma unidade, 4.999. Tá? Quem tem dúvida faz a continha. Para achar o sucessor, eu acrescento uma unidade simples. 99 mais 1, 100. 1.000 mais 1, 1.001. 9.999 mais uma unidade, 10.000. 5.000 mais uma unidade, 5.001. 5. Escreva com algarismos. 8 dezenas, que vale 80, mais 9 unidades. 80 mais 9, 89. Com os algarismos, com os numerais. 5 centenas, que vale 500, mais 3 dezenas, que vale 30. Então, 500 mais 30, 530. 4 dezenas de milhar, né? Uma dezena vale 10. De milhar, vale 1.000. Então, 10.000, eu tenho 4 dezenas. Então, 40.000, 2 centenas, 200 e uma unidade. 40.201. 512.413, ok? Aqui, nós vamos escrever o nome do número, né? Olha, divide em classe, classe das unidades simples, classe da milhar, que eu leio 1.000, se tiver outra classe do milhão. Então, 98.738. 739, 1.013. 2.467.435. 852.639. Ok? Então, essa é a nossa aula de matemática. Nós vamos dar uma paradinha para o vídeo não ficar tão extenso mais do que já está, né? E voltamos já já com a nossa aula de geografia, tá bom? Até mais!